Há lugares onde a vida não escolhe ficar parada, onde cada estação muda o destino de milhões de seres, onde o vento, o frio, o calor e a fome empurram corpos pequenos e gigantes através de paisagens implacáveis. Algumas jornadas não começam por vontade, começam por instinto, por memória, por um chamado antigo, profundo, quase invisível. Em rios gelados, savanas ardentes, ilhas esquecidas, costas agitadas, lagos de sal e praias árticas, a natureza revela um de seus espetáculos mais grandiosos, não como uma cena bonita, mas como uma travessia brutal entre a vida e o limite. Hoje, nossa jornada acompanha animais que atravessam o planeta, movidos por algo maior do que o medo. Seja bem-vindo às migrações mais perigosas e selvagens do planeta. Em cada canto da Terra existe um movimento silencioso acontecendo. Às vezes, ele passa pelo fundo de um rio, às vezes cruza planícies abertas, às vezes cobre uma ilha inteira de vermelho, às vezes se anuncia no céu, no mar, na lama ou no gelo. Essas migrações não são simples deslocamentos, são estratégias antigas de sobrevivência, moldadas pelo tempo, pelo clima, pela escassez e pela força misteriosa da reprodução. Cada espécie segue sinais que o ser humano mal consegue perceber. O salmão sente o caminho de volta para casa. Os gnus seguem a chuva. Os caranguejos obedecem à lua. As aves do litoral peruano respondem à abundância do oceano. Os flamingos esperam o lago renascer. E as morsas buscam terra firme quando o gelo desaparece. Tudo parece diferente, mas a essência é a mesma: mover-se ou desaparecer. No extremo frio do Pacífico, onde o oceano parece não ter fim, milhares de salmões vermelhos começam a desaparecer das águas profundas. Durante anos, eles viveram no mar aberto, crescendo sob a força das correntes e o silêncio azul das profundezas. Mas chega um momento em que algo muda. Um sinal invisível atravessa seus corpos. Uma memória antiga desperta. E então, eles começam a retornar. O destino é o lugar onde nasceram. Rios de água doce, gelada e cristalina, escondidos nas paisagens remotas do Alasca. Para chegar até lá, precisam nadar contra a correnteza, enfrentar quedas, pedras, redemoinhos e trechos onde o rio parece lutar contra cada movimento. Não há descanso, não há alimento, há apenas o avanço. Cada batida de cauda é uma pequena vitória contra a força implacável da água. Aos poucos, seus corpos mudam. O brilho prateado do oceano dá lugar a uma cor intensa, quase flamejante. As formas se transformam. O peixe que chegou do mar já não parece o mesmo que subiu o rio. Mas essa beleza também denuncia sua presença. Às margens, ursos aguardam, acima, aves observam. A travessia do salmão não é apenas uma migração. É uma passagem estreita entre a origem e o fim. Quando finalmente alcançam as águas calmas onde tudo começou, cumprem o último ritual. Ali, entre pedras e correntezas suaves, depositam a próxima geração. E depois, um a um, encerram sua jornada. Mas nada se perde. Seus corpos devolvem nutrientes ao rio, alimentam a terra, as plantas, os insetos e os pequenos filhotes que nascerão depois. O fim de uma vida se torna alimento para outra. E o rio segue, como se carregasse, em silêncio, a memória de todos eles. Agora a paisagem muda. O frio do Alasca desaparece. Surge o calor intenso da África Oriental. A savana se abre em uma vastidão dourada, onde o horizonte parece tremer sob a luz. Então, o chão começa a vibrar.
não por causa de um terremoto, mas porque a vida está em movimento. Milhões de gnus, zebras e gazelas atravessam o Serengeti e o Masai Mara em uma das migrações mais grandiosas do planeta. Eles seguem a chuva, a grama nova, a água distante. Seguem um mapa que não está desenhado em lugar nenhum, mas vive dentro do instinto. O mais inesperado é que essa multidão não se move em caos completo. Há uma inteligência silenciosa no grupo. Os gnus percebem a água. As zebras guardam os caminhos na memória. Juntas, essas espécies formam uma aliança antiga, criada pela necessidade. Durante a travessia, a savana também se torna berçário. Filhotes nascem quase ao mesmo tempo, espalhados pela planície. É uma estratégia delicada e poderosa. Quando muitos nascem juntos, a própria quantidade confunde os predadores. Mas a proteção dura pouco. O perigo está sempre perto, no capim alto, nas sombras, na água. Então chega o rio Mara. Por alguns instantes, tudo para. A margem fica tensa. O primeiro animal hesita. Os outros esperam. De repente, o silêncio se rompe. Centenas se lançam na água. Correntezas fortes arrastam corpos cansados. Crocodilos aguardam sob a superfície. Cada passo é uma decisão sem volta. Muitos não chegam ao outro lado. Os que conseguem saem exaustos, encharcados, marcados pela travessia. Mas não param, porque a migração não tem um único começo, nem um único fim. Ela é circular, ancestral. E todos os anos, a savana volta a assistir ao mesmo espetáculo selvagem. A vida fugindo da morte e caminhando em direção à vida. Isolada no Oceano Índico, uma ilha parece repousar esquecida pelo tempo. Durante boa parte do ano, a floresta permanece úmida, densa e silenciosa. Sob folhas, raízes e pedras, milhões de criaturas vivem escondidas. Quase ninguém as vê, até que as primeiras chuvas chegam. A terra absorve a umidade, o ar muda. O cheiro da floresta fica mais profundo. E então, como se a ilha inteira despertasse ao mesmo tempo, os caranguejos vermelhos emergem do solo. Eles não caminham sem direção. Marcham rumo ao mar, guiados pela lua, pela umidade e por um instinto tão antigo que parece pertencer à própria memória da ilha. O caminho, porém, já não é apenas floresta. Estradas, muros e construções cortam a rota desses viajantes. A paisagem natural foi atravessada pelo mundo humano. E aquilo que antes era um percurso selvagem tornou-se uma travessia cheia de obstáculos inesperados. Mas a ilha aprendeu a conviver com esse fenômeno. Passarelas, túneis e corredores protegidos ajudam os caranguejos a cruzar o território. Por alguns dias, a vida humana diminui o ritmo para que uma migração ancestral possa continuar. Quando finalmente chegam à praia, as fêmeas carregam milhares de ovos sob seus corpos. Sob a luz da lua, aproximam-se das ondas. O mar toca suas patas. E então, a próxima geração é entregue à água. Mas o oceano é vasto e implacável. Grande parte das larvas se perde nas correntes ou serve de alimento para outros animais. Poucas terão a sorte de retornar. Quando retornam minúsculas, enfrentam outra jornada. Do mar até a floresta, cada metro parece enorme. O calor pesa. O chão oferece obstáculos. A sombra ainda está distante.
os sobreviventes alcançam a mata e desaparecem novamente sob a terra. Lá permanecerão por anos, crescendo em silêncio, até que o tempo volte a chamar e a ilha, mais uma vez, se transforme em um mar vermelho em movimento. Seguimos agora para o litoral do Peru. Ali, onde o deserto encontra o Pacífico, a paisagem parece dura, seca e quase imóvel. Mas logo abaixo da superfície do mar, acontece uma explosão de vida. Pequenas anchovetas se agrupam em cardumes densos, prateados, hipnotizantes. Sozinhas, parecem frágeis, juntas mudam o destino de toda a costa. Acima delas, milhões de aves marinhas dominam o céu. Atobás, corvos marinhos e fragatas se concentram durante a temporada de reprodução. A abundância desses peixes transforma o litoral em um dos grandes palcos de alimentação do planeta. Os atobás mergulham com precisão impressionante. Cortam o ar, descem em ângulo, atravessam a superfície e desaparecem por alguns instantes na água. Cada mergulho é força, cálculo e instinto. As fragatas, por outro lado, têm outro caminho. Não mergulham como os atobás. Observam, aguardam e muitas vezes roubam no ar o peixe capturado por outras aves. Por trás de tudo, existe uma força invisível e profunda, a corrente de Humboldt. Fria, rica em nutrientes, ela sobe das águas do sul e alimenta o oceano. Sem ela, aquela costa seria apenas silêncio. Com ela, torna-se um berçário selvagem. Então, os golfinhos entram em cena. Eles cercam os cardumes, empurrando as anchovetas para cima, em direção à luz. Sem perceber, criam uma armadilha perfeita também para as aves. Dois mundos se encontram, o céu e o mar, as asas e as nadadeiras, a fome e a estratégia. Na superfície, tudo parece caos. Mas por alguns instantes, a natureza revela uma coreografia inesperada, uma sincronia sem maestro. Um espetáculo construído pelo instinto. No coração da África Oriental, existe um lago que parece pertencer a outro planeta. O Lago Natron é salino, quente, remoto e severo. Sua superfície muda com o sol, com o vento e com a água que aparece e desaparece. Durante a seca, o lugar parece quase vazio. O calor sobe do chão, o sal forma crostas claras, o silêncio domina a paisagem. Mas quando as chuvas chegam, tudo se transforma. Nuvens pesadas cobrem o céu, a água retorna, e com ela desperta uma vida que parecia impossível naquele cenário. Bandos de flamingos surgem no horizonte. Vindos de diferentes regiões respondem ao chamado da chuva e do alimento. Eles chegam para se reproduzir em um dos ambientes mais extremos do planeta. As águas salinas estimulam o crescimento de algas. E essas algas tingem o lago com tons estranhos, entre o vermelho, o verde e o brilho mineral. Para os flamingos, é alimento, é sinal, é convite. Ali, eles constroem ninhos de barro nas águas rasas, pequenos montes erguidos com paciência, frágeis estruturas em uma paisagem que parece não perdoar nada. O Lago Natron oferece uma proteção rara. Sua salinidade extrema afasta muitos predadores. Em meio ao calor e ao sal, os ovos encontram segurança, mas essa proteção cobra um preço. Quando o sol volta com força, a água evapora rapidamente. O lago se retrai. O abrigo começa a desaparecer. Os filhotes, ainda jovens demais para voar, precisam caminhar. Guiados pelos adultos, atravessam longas distâncias em busca de água doce.
O chão é duro, o sal fere, o calor pressiona. O mesmo lago que protegeu o nascimento agora exige resistência. E nesse contraste, a natureza mostra sua verdade mais profunda. Nem todo refúgio é permanente. Às vezes, sobreviver significa partir antes que o abrigo se torne ameaça. Muito longe dali, o calor desaparece. O mundo se torna branco, cinza e frio. Na península de Chukchi, o vento sopra cortante sobre a costa, carregando o som pesado do Ártico. Todos os anos, milhares de morsas deixam as águas geladas e se arrastam até a terra firme. Mas essa não é uma migração comum, é uma retirada. Durante muito tempo, o gelo serviu como plataforma de descanso. Depois de mergulhar em busca de alimento, as morsas subiam sobre placas flutuantes e recuperavam forças. O gelo era pausa, era segurança, era parte essencial de sua existência. Mas o gelo recua. Ano após ano fica mais distante, e quando ele desaparece, resta apenas a terra. As praias ficam lotadas. Corpos enormes se acumulam em pouco espaço. Adultos pesados, filhotes frágeis, movimentos lentos e pressão constante. O que deveria ser descanso se transforma em risco. Em busca de ar, espaço e alívio, algumas morsas sobem em costas e penhascos. Lá em cima o vento é mais frio, há menos contato, mais silêncio. Mas elas não foram feitas para viver nas alturas. Fora da água, sua visão é limitada. O corpo pesado não encontra equilíbrio e, em momentos de confusão, o retorno ao mar pode se tornar perigoso. Essa cena carrega uma tristeza profunda, não pela crueldade da natureza, mas pela velocidade da mudança. O Ártico, que parecia eterno, está se transformando rápido demais. As morsas não procuram aventura, não buscam distância. Elas procuram apenas um lugar para descansar. E quando até o descanso se torna incerto, a migração deixa de ser espetáculo e passa a ser aviso. Um aviso frio, silencioso, grandioso e impossível de ignorar. Depois de atravessar rios, savanas, ilhas, oceanos, lagos de sal e praias árticas, uma pergunta permanece. O que move esses animais? O que faz um salmão enfrentar a correnteza? Um gnu saltar no rio? Um caranguejo cruzar estradas? Um flamingo caminhar sobre sal? Uma morsa buscar terra quando o gelo some? A resposta talvez não esteja em uma única palavra. Está no tempo, na memória, na força ancestral que atravessa gerações sem precisar ser ensinada. Cada migração é uma conversa entre o corpo e o planeta. A chuva chama, o rio chama, a lua chama, o mar chama, o gelo ausente também chama. E os animais respondem, mesmo quando o caminho é perigoso, mesmo quando a paisagem muda, mesmo quando o destino parece distante demais. Essas jornadas nos lembram que a vida nunca foi estática. Ela sempre se moveu, sempre procurou brechas, sempre resistiu ao impossível. Mas também mostram algo mais delicado. Quando os caminhos antigos são interrompidos, quando rios mudam, florestas são cortadas, mares aquecem ou o gelo desaparece, o instinto continua chamando, mesmo que o mundo já não ofereça o mesmo caminho. Talvez por isso essas migrações sejam tão hipnotizantes, porque nelas existe beleza, existe perigo, existe mistério, mas também existe um lembrete humilde. O planeta não é apenas cenário da vida, ele é parte da jornada. Depois dessa jornada, entendemos que migrar não é apenas sair de um lugar e chegar a outro.
é atravessar o medo, é obedecer a uma memória antiga, é carregar no corpo a história de todos que vieram antes. Os salmões devolvem ao rio aquilo que receberam do mar. Os gnus redesenham a savana com seus passos. Os caranguejos transformam uma ilha inteira em movimento. As aves do Peru revelam a força escondida do oceano. Os flamingos encontram vida onde quase nada parece sobreviver. E as morsas nos mostram que até os gigantes podem ficar sem caminho. Cada uma dessas migrações é selvagem, cada uma é perigosa, cada uma é, à sua maneira, grandiosa. E talvez seja por isso que elas nos emocionem tanto, porque diante delas percebemos que a vida não desiste facilmente. Ela segue, mesmo no frio, mesmo no calor, mesmo no silêncio, mesmo contra a força do tempo. Se este documentário te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Isso ajuda esta jornada a chegar a mais pessoas que também se encantam com os mistérios do nosso planeta. Obrigado e boa viagem.